Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Agora do livro do profeta Naum, o Eucocita. Eucocita é de uma cidade, possivelmente, de Judá, chamada Elcos. Por isso que fala que ele é Eucocita. O profeta Naum vai profetizar a destruição de Nínive. Você que tem acompanhado o estudo bíblico, viu o estudo de Jonas, que Jonas profetizou sobre Nínive, e que Nínive seria destruída. Só que o povo daquela época arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Só que agora, 130 anos depois, o povo volta às mesmas práticas e agora Naum vai profetizar a destruição de Nínive. Lembrando que Nínive é a capital do Império Assírio, onde é hoje o Iraque, a cidade de Mossul é Nínive. Era a antiga Nínive, capital do Império Assírio, que vai ser destruída pelos babilônicos. Ou seja, aquilo Deus adiou o tempo de destruição, como do Jonas pregou, porque o povo se arrependeu. Isso é um recado para a igreja. Deus ele muda de ideia. Ou seja, o fim do mundo ele está determinado, vai acontecer, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu desço do céu e saro a sua terra. O fim do mundo está na mão da igreja, está na mão daqueles que buscam o Senhor com inteireza de coração, que oram, e nós não podemos desistir de orar. O nosso papel é pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus salvação, pedir a Deus que venha trazer salvação nessa terra, porque o juízo já está determinado e virá. Agora, a data que ele virá, você está vendo aí, a diferença entre um profeta e outro. Jonas e Naum, 130 anos depois que Deus foi destruir, ou seja, aquele lugar ganhou mais 130 anos, porque um rei sábio resolveu orar, jejuar e colocar o povo todo para jejuar, e Deus naquela época não destruiu a grande cidade de Nínive, que agora, na época de Naum, ele vai profetizar a destruição dela, como vai acontecer a destruição dela. E ele começa falando da grandiosidade de Deus, que ele é tardio em irar-se, mas não inocenta o culpado. E aquela grande cidade de Nínive estava toda contaminada pelo pecado. E ele fala: quem poderá suportar a sua indignação e a sua ira? E no verso 7 ele fala: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, é fortaleza no dia da angústia e conhece todos aqueles que nele se refugiam. No verso 11 ele fala de Nínive, de ti, ó Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, um homem ruim. E no verso 12 ele fala: o Senhor, por mais numeroso que vocês sejam, mais poderosos, o Senhor vai exterminá-los. Você está vendo como que um rei, como que os cabeças podem trazer a destruição de uma nação inteira? Ele está falando sobre Senaqueribe, imperador assírio, que vai chegar diante das muralhas de Jerusalém, vai mandar o seu general Rabsaque afrontar Ezequias e afrontar o Deus vivo. E aquilo vai ser a ruína dele. A Bíblia diz que Deus vai enviar um anjo e vai matar 185 mil do exército do rei da Síria, e ele vai voltar para sua terra, vai ser morto pelos seus filhos, e a Babilônia vai destruir aquele lugar. Ele afronta Deus, falando que Deus nenhum pôde livrar dos deuses da Síria. Então, um homem vil, um homem ruim, um homem que falou na língua hebraica para que os judeus pudessem entender o que ele estava falando, falou que os judeus iam comer o seu excremento e beber a sua urina. Lembrando que eles estavam sitiados dentro da cidade de Jerusalém na época do rei Ezequias, e Deus manda o recado que ele não ia atirar uma flecha naquele lugar. E no verso 15 ele fala: celebra as tuas festas, ó Jerusalém, celebra, ó Judá, porque o homem vil não vai passar por aí. O homem vil será totalmente destruído. E no capítulo 2 ele fala que agora o destruidor subiu contra aquela cidade e que vai trazer destruição, levar os despojos na água, uma grande enchente. Vai consumir totalmente Nínive. Nínive será totalmente destruída. A glória do Império Assírio cairá por terra, porque afrontou o Deus vivo. O pior negócio para alguém é afrontar a Deus, é caçoar de Deus,
é brincar com as coisas de Deus. E infelizmente hoje no nosso meio tem muitos irmãos fazendo isso, correndo risco. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 11, né, do 26 em diante, fala: examine o homem a si mesmo e coma do pão e beba da ceia, porque quem comer do pão e beber da ceia indignamente é réu do corpo e traz juízo sobre si mesmo. Não devemos brincar com as coisas de Deus, não devemos usar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E usar o nome de Deus em vão é carregar a imagem dele. Jesus é a imagem do Deus vivo. Dizer que é cristão e não praticar aquilo que a Bíblia manda. E agora ele diz: está decretada a cidade rainha, a destruição desse lugar. E no verso 13, Deus diz: eis que estou contra ti. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Leia Hebreus capítulo 10, do verso 24 em diante. E lá está escrito: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu falo, se alguém cair na mão do diabo, Deus livra ele. E se ele cair na mão de Deus, quem é que vai livrar? Ninguém agora podia livrar mais a cidade de Nínive. E no verso 3 ele continua falando: ai de ti, cidade sanguinária. Olha só, a maldade era praticada, o Império Assírio fazia pirâmide de cabeça dos seus inimigos. O Império Assírio tirava a pele das pessoas vivas, um povo altamente cruel, e eles entraram para dentro de Judá e começaram a destruir as cidades, e pararam diante da muralha de Jerusalém, sitiaram Jerusalém, e foi ali que Deus deu o livramento para aquele lugar. E depois que aquele rei Senaqueribe morre, né, Deus vai executar o juízo, e é o que Naum está falando aí, a destruição de Nínive, a destruição de um império, porque poderoso é o nosso Deus. Hoje nós lutamos contra um império, mas esse império, ele não é divisível à aparência. Ele fica divisível à aparência quando pessoas agem aqui nessa terra, e você vê que essas pessoas parecem ser o próprio diabo, e na realidade estão possuídas pelo diabo. A Bíblia diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Eu fico imaginando o rei Ezequias sitiado dentro de Jerusalém, com um exército imenso em volta da cidade, esperando eles morrer de fome lá dentro, de sede, né? Sede não, porque a fonte de Gion corria, era protegida dentro da cidade, mas morrer de fome, né? Fome, porque não podiam sair para pegar alimento, não podiam fazer negócio, comércio, a cidade estava toda trancada, né? E o inimigo nas portas, o inimigo muito maior, o império. Mas aí, nós temos um Deus que é maior do que qualquer império. Nós temos um Deus que faz o impossível por nós. E aquele rei se humilhou, orou, clamou a Deus, e Deus trouxe o livramento para aquela cidade, porque aquele imperador mandou o seu general afrontar o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Pai, aquele também que enviou Jesus para que nessa manhã você tenha vida, aquele que envia anjos ao nosso socorro. Hoje nós temos um sumo sacerdote assentado à direita do Pai. Ele intercede por nós, o Espírito intercede por nós, e ele envia anjos ao nosso favor. Então a história de Nínive é uma história que nós devemos aprender. Primeiro, Deus é longânimo, é bom, é maravilhoso, mas ele tem um estupim. O estupim, embora é longo, chega no fim, e vai chegar no fim para essa terra. Vai chegar no fim para esses homens malignos, ímpios. E a Bíblia diz em Apocalipse 19 que Jesus volta para executar juízo sobre toda a terra. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado em nome de Jesus.